Muito bom dia, você, telespectador do programa Saúde em Evidência. Começamos setembro já falando do tema do mês: suicídio, combate e prevenção. E para isto, nós estamos recebendo hoje aqui nos nossos estúdios a psicóloga e suicidologista Fernanda Oliveira, autoridade no assunto, que vai fazer com que nós tenhamos mais informações e sabermos como ajudar as pessoas que estão em sofrimento. Muito bom dia, você, telespectador do programa Saúde em Evidência. Que bom que mais um sábado você abre as portas da sua casa para receber informação e informação de qualidade. Hoje a gente vai falar de um tema super importante que, na verdade, precisa ser falado durante o ano todo, mas setembro é sim o mês da conscientização, é o mês do Setembro Amarelo, que a gente fala do combate e prevenção ao suicídio, e para isto nós estamos aqui nos nossos estúdios. Nós estamos aqui com a psicóloga Fernanda Oliveira, que é especialista no tema, autoridade neste tema, e a gente vai conversar com ela e eu tenho certeza que vai esclarecer muitas dúvidas de vocês que estão em casa. Então continua conosco durante todo o programa, porque este é sim um tema bem importante para você, para sua família, para os seus amigos, vizinhos. Então, preste atenção em tudo que a gente vai conversar aqui hoje. Fernanda, seja muito bem-vinda. Para nós é uma honra recebê-la aqui e falar de um tema que é tão importante e que precisa, sim, né, ser conversado, até para quebrar muitos mitos, Sim. quebrar muito preconceito, e a gente precisa saber como falar e como abordar esse tema com as pessoas. Então, seja bem-vinda, fique bem à vontade, essa casa é sua, já Certo. esteve aqui outras vezes. Sim. E assim, Catarina, obrigada pelo convite, né? Bom dia a todos. E assim, é um tema realmente muito importante que precisa ser falado, né? Para que possa desmistificar muito, né, do tema. Isso vai ser muito importante. Eu vou começar com uma pergunta que muito provavelmente você que está aí em casa já ouviu. Será que falar sobre suicídio encoraja o ato? Não, Catarina, é interessante, né? Porque assim, essa visão de que falar sobre o suicídio pode encorajar, né? Ser uma questão impulsiva para as pessoas que estão passando por situações de vulnerabilidade, pode, assim, a fala pode ser uma intensificar o processo dele, né? E não é assim. O que é que acontece? Muito pelo contrário, falar sobre o suicídio desenvolve a disponibilidade de quem está sofrendo conseguir se abrir, né, para que possa expressar toda a dor, né, que ele está sentindo. Porque, como a gente sempre fala, Catarina, quem quer, quem pensa num contexto de suicídio, quem vai para uma tentativa, quem realmente comete o suicídio, não tem, não é uma questão de tirar a vida, ele quer tirar a dor, mas naquele momento ali, ele vai na impossibilidade de acabar com tudo, É o né? recurso que tem. É o recurso que tem, exatamente. Então, assim, a gente precisa falar sobre o suicídio justamente para dar abertura a essas pessoas que sofrem, né? Esse contexto, assim, eu digo que a maioria das pessoas que tentam suicídio, que cometem suicídio, elas não têm espaço de fala, porque isso é tão assim um tabu, um medo, insegurança de falar, que às vezes a pessoa está ali sofrendo tanto, precisando só de um espaço de onde ela possa se expressar, onde ela possa dizer o que ela está vivendo, o que ela está passando naquele momento, que ela não tem. Então é muito mais fácil, né, o suicídio, a tentativa e o suicídio em si acontecer por não ter um espaço de fala do que tendo. Por isso que é tão importante quando essa ideação chega, Sim. já conversar com alguém para chegar num profissional como você, por exemplo. Sem dúvida, sem dúvidas. Às vezes, até mesmo assim, para chegar na dinâmica do profissional, às vezes um familiar que escuta, um amigo que escuta sem julgamento, né, que está ali naquele acolhimento e não fica inseguro para falar do tema, resolve tanta coisa que se as pessoas soubessem, falavam mais sobre suicídio. É importante, então, a gente estar trazendo, claro, sempre muito importante a gente estar trazendo à tona
e durante o ano todo, né? O ano todo, sim. Falar sobre essa questão do suicídio, porque quando a gente fala, até a própria mídia não pode divulgar que foi suicídio, né? Não coloca a causa da morte, né? Isso. Por isso que a gente vive numa sociedade que se fala pouco em suicídio, e quando se fala em suicídio não é para fomentar, mas sim para Isso. prevenir. Porque existe uma diferença do seguinte, Catarina, falar sobre o suicídio é importante porque a pessoa que está em vulnerabilidade vai ter espaço para expressar o que está sentindo, mas é muito diferente de falar assim, por exemplo, faleceu uma pessoa por suicídio, ok, mas eu vou lá dar todos os contextos do que aconteceu, como foi, a forma da morte, a dinâmica que aquela pessoa teve, então não precisa, isso aí não precisa ser exposto. Porque isso aí é uma questão assim, de respeito, inclusive, à vítima do suicídio. Então, não é sobre falar como foi a situação, mas falar que aquela pessoa ela morreu por uma questão de suicídio, a questão de saúde mental, por uma impulsividade, por uma dinâmica que ela não estava sabendo lidar e ela acabou explodindo a partir não deixa de ser o suicídio, ela é uma automutilação, então, de destruir, autodestruição. E aí aconteceu. Mas, assim, falar em si sobre exatamente como ocorreu não é necessário. Isso aí precisa, assim, inclusive, ser respeitado. Mas falar do suicídio, falar dessa causa da morte, deve ser falado, sim. Eu fiquei aqui pensando, Fernanda, quando você estava falando, uma pessoa, talvez algum telespectador que está aí nos assistindo, ou ele, ou quem está em casa, né, algum familiar, algum amigo que já passou por essa situação de ter um pensamento suicida. Sim. Então, eu já pensei em tirar a minha própria vida. Esse é um motivo suficiente ou mais do que suficiente para procurar uma ajuda, esse espaço de conversa com um profissional Sim. adequado. Sim. Então, não precisa esperar outra vez, né? Não precisa esperar outra vez, não precisa esperar que chegue a tentativa, porque a partir do momento que chega uma pessoa. Veja, não é comum a gente falar que quer morrer. Entende? Veja só, é diferente às vezes, eu gosto muito de falar a diferença das situações e das falas, né? Eu vejo muito, às vezes na hora de raiva, as pessoas falam, se eu pudesse eu morria, ai que estresse, aquela coisa. É diferente de uma pessoa que ela está passando por um processo de vulnerabilidade e ela vai chegar e ela vai dizer assim, olha, eu estou cansada da vida, né? Assim, eu queria mesmo não existir mais, sumir, desaparecer. É totalmente diferente. Entende? Então, assim, Entendo. a partir do momento que uma pessoa chega com um pensamento assim, é importante, olha, peraí, que pensamento é esse? Por que essa questão assim de querer morrer? Não, vamos lá, vamos tentar falar mais sobre isso. Mas aí o que acontece hoje no meio social, muitas vezes, é o bloqueio, de que assim, não, olha, não, que morrer, que isso aqui deixa para lá. E aí aquela pessoa que vem com o pensamento vai acumulando. Teve o primeiro pensamento, muitas vezes não é acolhido, aí vai para o segundo, aí do primeiro, do segundo, do terceiro, vai para a tentativa, né? Quais seriam os sinais de alerta que as pessoas precisam ter, precisam conseguir começar a identificar para evitar o suicídio? Quais seriam os primeiros sinais de alerta ou os sinais de alerta? Cada um vai demonstrar de uma maneira, sabe, Catarina? Mas assim, eu sempre digo que quando começa a ter uma fala mais negativa, um pensamento mais repetitivo voltado para a dinâmica de morte, de tirar a própria vida, de querer morrer, de não querer mais existir, isolamento, tristeza profunda, né? Aquela pessoa que está ali que você conhece como sendo uma pessoa muito dinâmica, muito expressiva e de repente ela sai daquele jeitinho dela, né? E você já está em convívio de amigos, ela já não está mais, né? Assim, você está falando, às vezes a pessoa é bem sorridente, brincalhona, mas já não está mais apresentando dessa maneira, já se sente mais recuada diante de algumas situações. Tudo isso são sinais, além de automutilação, né? Dessa questão de, às vezes, tomar remédios assim para dormir, acordar e tomar um novo remédio para dormir, não querer mais, né, levantar, passar muito tempo realmente nesse processo de isolamento, tudo isso são sinais, né, e sintomas de uma questão mais de vulnerabilidade, né? Principalmente as falas. As falas elas são muito importantes a gente ficar atento.
Tem aqueles casos também que eu quero que você fale, que são casos que a gente tem acompanhado, principalmente com esse advento das mídias sociais, que é o contrário do que você falou. Aquela pessoa que é extremamente extrovertida, alegre, posta fotos sorridentes, posta uma vida feliz e, de um dia para a noite, para nós que não conhecemos a história, a notícia que fulano se suicidou. Isso. Eu sempre digo assim, sabe, Catarina, que a internet, ela mascara muito, né? Então, assim, não só na internet, às vezes a pessoa, estamos aqui, temos uma pessoa que está sofrendo, mas por se achar forte demais, por ter aquela questão de rigidez demais, no sentido de que não, eu não preciso expressar a minha dor, eu preciso estar muito mais para acolher do que para ser acolhido, porque acontece muito isso, às vezes tem pessoas que acolhe, mas não se sente à vontade para se abrir, para se sensibilizar, porque tem medo, né? Porque, de ser frágil, de parecer frágil. De parecer frágil justamente pela dinâmica que a gente tem, né? Eu acho que é aquela questão assim, às vezes tem uma pessoa que ela é forte demais, entre aspas, né? Ninguém é forte o tempo todo, ninguém é fraco o tempo todo. Então, tudo na vida é equilíbrio. Então, às vezes tem pessoas que ficam muito nesse lugar de fortaleza, e aí esse lugar não existe, né? E mais o que é que acontece? No meio das pessoas, eu fui conhecida assim, eu não quero mudar a visão que as pessoas têm sobre mim. Então, às vezes, as pessoas têm uma visão, minha é essa, então eu não vou mudar isso, né? Então, o que é que acontece? As redes sociais, ela traz muito isso, né? Então, é muito fácil. Outro dia eu estava assistindo um vídeo, Catarina, bem interessante, que era assim, eram as pessoas que estavam em sofrimento e o que elas publicavam naquele momento ali. Então, por exemplo, acordava de manhã chorando, né, ali totalmente sofrida, mas pegava a foto de um café com um pão, assim, bem bonito, colocava um filtro e fazia a publicação, né? Então, assim, uma pessoa que estava ali sem conseguir tomar banho já há alguns dias, mas fazia um movimento, assim, como se estivesse indo para a praia, né? Então, assim, vou ali para a praia, e por trás ele estava em cima da cama, né? Há dias já sem tomar um banho, né? O cabelo bagunçado ali, totalmente frágil, né? E assim, eu fiquei olhando isso e disse, isso é exatamente a dinâmica da mídia, né? Da internet. Então, as pessoas sorriem muito para não expressar, né? O que está sentindo. E isso eu acho perigoso. Né? Assim, quando eu vejo uma pessoa assim que é feliz demais, que não adoece, que não apresenta nenhuma fragilidade, que se coloca o tempo todo assim, não, mas eu sou forte, eu dou conta, é aí que eu tenho medo. É dessas pessoas que são com essas pessoas que eu me preocupo, né? Inclusive no consultório eu tenho uma dinâmica de trabalho que assim, eu sou muito direta, sabe, Catarina? Não tenho arrudeio muito não nos meus atendimentos, não. Então, às vezes, a pessoa chega, não, mas é porque eu dou conta disso, eu dou conta daquilo, eu digo, sei, e é mesmo. Aí começa, sabe? Aí tem eu trabalho na perspectiva da Gestalt terapia, na psicologia, e a gente tem um termo que é assim, figura e fundo. Então, a figura é o que o paciente, né? Paciente-cliente, na minha abordagem, eu chamo cliente, a figura é o que ele me traz, certo? Então, ele me traz ali aquilo. Só que enquanto ele está me trazendo a dinâmica dele aqui, eu estou vendo lá atrás, que é o fundo, figura e fundo, né? E aí eu pego aquele fundo e trago para a realidade, né? E aí, às vezes, não, porque não... Certo, sim, é mesmo, não dá conta. Menino, como tu é forte, né? E aí eu começo a colocar assim, e isso aqui? E como é que tu lida com você? Você é forte o tempo todo para o outro, mas você não é forte para você. E aí eu bato mesmo de frente em relação a isso, porque eles às vezes batem de frente comigo e dizem, não, mas eu não acho, tá certo, eu não estou dizendo que você não é forte, mas eu não acredito que você seja forte no nível que você está colocando, né? Então, assim, e cuidado com essa rigidez, cuidado com esse nível de ser forte demais, porque sua corda vai quebrar e a conta chega. Né? Então, muito esse movimento. A gente vai continuar daqui a pouquinho esta conversa que está maravilhosa, depois de um breve intervalo. Aqui na Impact, nós entendemos que cada negócio é único. É por isso que oferecemos uma variedade de serviços personalizados para atender às suas necessidades específicas.
Desde o desenvolvimento de sites modernos e intuitivos até o design gráfico criativo, passando pelo gerenciamento estratégico de mídias sociais. Também contamos com uma consultoria dedicada a fornecer soluções estratégicas em finanças, gestão de dados e logística para empresas de todos os portes. Estamos aqui para ajudar sua empresa a se destacar no mercado. Com a Impact, você terá acesso a uma equipe dedicada e experiente, pronta para impulsionar o seu sucesso. Vamos trabalhar juntos para alcançar seus objetivos e superar suas expectativas. O Memorial Imagem está dentro do Hospital Memorial Arco Verde, o que lhe proporciona a segurança de um ambiente hospitalar, além de contar com vários serviços num só lugar: tomografia computadorizada, mamografia, ultrassonografia e raio-x. Os equipamentos possuem uma alta resolução e agora também com um novo tomógrafo de última geração e potência elevada. Tudo isso funciona 24 horas por dia, alinhado a uma equipe especializada, que oferece agilidade e confiança na execução dos resultados. O atendimento humanizado é um dos princípios norteadores para transmitir todo o respeito a quem mais importa: você, paciente. Memorial Imagem, qualidade que faz diferença na sua saúde. Salas fixas, salas virtuais e salas de reuniões. Tudo em uma estrutura moderna e funcional. Precisa de um auditório? Temos capacidade para até 60 pessoas. Perfeito para eventos corporativos. E ainda uma área de lazer para o seu bem-estar. Nas eleições de 2024, conte com nossa assessoria completa, prestação de contas, cadastro de candidatos e muito mais. Líder PE. Modernidade e eficiência para o seu sucesso. Nós estamos de volta para mais um bloco do programa Saúde em Evidência, agradecendo, é claro, a sua presença aqui comigo todos os sábados e hoje num sábado tão especial, falando de um tema tão relevante. Agradecer também aos nossos apoiadores, Faculdade de Medicina do Sertão, Líder Empresarial, Memorial Imagem e Lojas LW. Vamos continuar a nossa conversa aqui com Fernanda e eu quero saber de você, Fernanda, que talvez, muito provavelmente, é uma dúvida de quem está em casa. Todas as pessoas que apresentam pensamento suicida em algum momento da vida, são pessoas que têm transtorno mental? Bom, vamos lá, vamos trazer um pouquinho de dados, né, aqui. Segundo a OMS, 12 mil pessoas no ano, corresponde a 6% da população no Brasil, né, elas cometem suicídio. No mundo, né, são 800 mil. Né? Então, assim, por ano, segundo a OMS, são 800 mil no mundo inteiro, né, de suicídio. E aí a gente vai para a parte assim, mas todos têm problema, têm algum processo, algum contexto com transtorno mental? Não, mas a porcentagem de pessoas que têm um pensamento suicida, que cometem um suicídio fora de um transtorno mental, ele é mínimo, então ele vai ali de 4 a 6% mais ou menos. A gente vai de 94, 95 mais ou menos de pessoas que apresentam transtorno, certo? Mas essa porcentagem aí de 5 a 6, mais ou menos 4, desenvolve uma questão de suicídio sem nenhum problema mental, tá? É mínimo. Por quê? Porque muitas vezes esse mínimo, né, está voltado a uma questão impulsiva. Então, por exemplo, as pessoas que têm um pensamento, que cometem, geralmente é muito comum a gente ver em idades de 15 a 29 anos, é mais comum. É onde a porcentagem é maior, menor na idade assim, de 45 a seus 60, 70 anos, né? Isso você está falando dessa porcentagem que não tem transtorno mental? Não, no modo geral. De um modo geral. De um modo geral, o número maior de suicídios é de 15 a 29 e a porcentagem maior em relação à idade, a faixa etária. E aí, quando a gente entra na questão de quem é por transtorno e quem não é, vamos lá. Quem é por transtorno
geralmente a própria fragilidade do adoecimento. Então, um processo de depressão, uma bipolaridade, uma esquizofrenia, um quadro de personalidade borderline. Então, assim, são vários contextos ali, a depressão mesmo, né? E em situações que não há, né, a dinâmica do transtorno mental, que é essa minoria, é geralmente numa questão mais impulsiva. Por exemplo, às vezes acontece de estar tudo bem ali na vida, mas tem uma questão financeira, um impacto financeiro muito grande, ou então, às vezes, perde uma pessoa muito querida e não suportou aquele movimento, né? aquele luto. Então, assim, às vezes, nessas questões impulsivas, as pessoas têm essa explosão. Então, é meio que assim, eu reagi pelo impulso. É tanto que, atualmente, no consultório, eu recebo muitos pacientes que têm processo de transtorno, né, e que eu atendo, geralmente os pensamentos suicidas, as ideações, as tentativas, elas vêm baseadas como um desdobramento desse transtorno, então isso é muito comum eu receber, mas às vezes eu sou questionada muito assim no consultório, primeiro assim, sabe, Catarina, tem uma coisa que eu gosto de falar, no consultório, em todos os lugares, a gente não tem o controle sobre a vida do outro. Sim. Inclusive, eu, enquanto especialista na área, né, que, assim, sou especialista lá por São Paulo, na USP, que essa pós-graduação, eu sou da segunda turma, que quem desenvolveu essa pós é uma grande suicidologista, que é Karina Okajima, que é a inspiração, assim, para quem segue essa área de desenvolvimento, e ela traz muito isso e deixa muito claro dentro da pós, das aulas, que nós não temos esse controle. O fato de eu ser especialista não quer dizer que eu vou ter, assim, eu posso prevenir, mas eu não posso ter uma previsão e não posso ter um contexto de evitar aquilo. Eu posso fazer tudo que está ao meu alcance, né? Porque, assim, a vida é da responsabilidade do outro. E aí, o que é que acontece? Às vezes eu sou muito questionada assim, Fernanda, meu filho ou minha irmã, minha mãe está nesse processo de tentativas, de ideação, de pensamentos muito, muito constantes. Pode acontecer, e aí eu digo assim, olha, existe uma diferença do processo do transtorno e da questão da impulsividade. Quando a situação do transtorno, do adoecimento, ele está muito intenso, muito vulnerável, eu sempre sinalizo. Eu dou todos as orientações possíveis de cuidados, de não deixar objetos que possam causar, né, essa autodestruição para a pessoa, mas às vezes eu também digo assim, olha, pela doença hoje, eu não vejo neste momento, mas o processo em si, pela impulsividade, pode acontecer. Entende? Às vezes a pessoa está estável no adoecimento, mas às vezes numa impulsividade, numa frustração, ou não suportar, o que é que vai acontecer? Ela vai ter, talvez, pela impulsividade, de forma impulsiva. Às vezes a doença está controlada, mas a impulsividade não, né? E aí, qual é o manejo, se é que a gente pode falar em manejo? Acredito que esse termo possa ser, você vai entender o que é que eu quero dizer. Qual o manejo que você tem com esse paciente com relação ao contexto familiar, a rede de apoio? Sim, sim. Catarina, eu sempre oriento, assim, eu não atendo um paciente com ideação, pensamento de ideação ou tentativa de suicídio sem o suporte familiar. E eu cobro muito da dinâmica familiar esse apoio, sabe? Então, assim, eu geralmente sempre eu chamo a pessoa, o paciente em si, mas um atendimento ao paciente, outro atendimento eu chamo a mãe, o pai, o irmão, seja o esposo, a esposa, e aí eu vou trabalhando com eles essa questão de que assim, olha, aqui comigo eu oriento, eu dou todo o suporte, eu trabalho com o paciente essa questão dele saber lidar com essa dor e a gente encontrar outras possibilidades que não seja de uma autodestruição, mas eu digo muito à família assim, quem convive com ele ou com ela são vocês. Então, ele está aqui comigo uma vez na semana, por 40 minutos, né? Eu não tenho como controlar isso nesse pouco tempo de uma vez na semana que ele vai estar comigo. Então, eu sempre sugiro e oriento esse suporte, porque assim, eu dou suporte aqui, vocês me dão suporte lá. Eu preciso do suporte de vocês para me poder ajudar
essa pessoa que é tão querida para a dinâmica familiar. Então, eu gosto sempre de dar essa orientação de não julgar, né, de não ter esse processo de cobrança demais. A pessoa já está em sofrimento, você está cobrando o tempo inteiro, mas assim, de estar ali realmente dando um apoio, sabe? Esse trabalho, claro, acredito que sempre seja uma dobradinha aí com um médico psiquiatra. Sempre, sempre. Não tem como, em uma situação dessa, não tem como atender só na terapia, entende? Então, assim, geralmente tem que ser o terapeuta, o psiquiatra e a dinâmica familiar, além do paciente, né? Que ele é quem precisa e quem pode mudar é ele, né? A gente dá o suporte, mas é impossível em uma situação de vulnerabilidade dessa forma, de transtornos, de ideações suicidas, atender sem uma intervenção medicamentosa. Precisa ter. Existe uma resistência ainda, Fernanda, do paciente que chega na tua clínica, de ele querer ou de ele aceitar o tratamento também com um médico psiquiatra? Muito, muito, porque ainda é uma questão de tabu, né? No meio social, as pessoas ainda têm. Eu sempre digo assim, eu não sei por que mas é o meio social mesmo, né? Meio que como é que a gente cuida do corpo e não cuida da mente? Se os dois são indissociáveis, né? A gente caminha, mente e corpo caminham juntos. Então, eu não tenho como cuidar da mente, esquecer do corpo, cuidar do corpo, esquecer da mente. Entende? Então, assim, mas quando a gente fala de cuidado com a saúde mental, é uma coisa tão extrema que parece que assim, né? Aquela visão de que é coisa de louco, né? Só vai para psicólogo, só vai para psiquiatra quem é louco. Eu digo, nossa, né? Impressionante isso. Mas assim, se você sente alguma coisa no corpo, sentir uma dor, eu vou para o médico, eu vou para o hospital, certo. Mas muitas vezes o seu adoecimento do corpo vem da mente. Né? Então, existe essa resistência. Agora, eu faço um trabalho junto com um psiquiatra aqui, desde o início da minha profissão, que eu acho que tem facilitado muito, que é o seguinte, quando eu vou indicar para o psiquiatra, assim, quando ele já, tanto quando eu indico e quando ele me indica, tanto o psiquiatra já fala isso como eu também, que é o seguinte, eu encaminho o psiquiatra, mas eu vou com o paciente, entendeu? Sim. Aí vão fazer agora 8 anos que eu sou formada, então eu acompanho todos os meus pacientes na consulta com o psiquiatra, todos. Então, assim, e quem marca ainda sou eu, viu? Que bom. Eu tenho uns horários que ficam reservados assim por mim, que o psiquiatra sempre deixa por conta da demanda, que é grande. Cerca de todos os cuidados. E aí eu vou assim, fulaninho, tem tal horário ali pra tu, vamos, eu vou com você. E aí isso começou a melhorar muito, porque às vezes tinha aquela... Vem um amparo, né? Você se sentir acolhida, a minha psicóloga tá indo comigo, psiquiatra. Exato, e aí eu comecei a fazer isso e até hoje é assim, sabe, Catarina? Todos os meus pacientes, assim, que em comum com o psiquiatra, eu os acompanho, né? Hoje mesmo eu já fui... acompanhei uma às 7, outra às 10 horas, e assim, durante os atendimentos, a gente vai ajustando. Então, eu sinto que eles bem acolhidos, é tanto que às vezes acontece assim, eu chego sempre no horário, mas às vezes eu estou saindo do atendimento, aí eu digo assim, vocês podem entrar, que assim que quando eu chegar eu já entro, mas às vezes eles estão esperando, ou então eles já questionam, ou ao médico, ou a recepcionista, assim, mas Fernanda vem, né? Ela não chegou ainda não, né? Então, assim, eles ficam esperando por essa questão. E aí eu vou e eu chego, e aí eles estão lá falando, aí, mas na hora que chega, Fernanda, agora é você que fala, não só fala tudo, depois eu falo. Mas você se expresse aí. Eu nunca falo primeiro, eu deixo que ele fale, que ele diga o que está sentindo e depois eu falo. Então, isso tem sido muito positivo, assim, ele se sente bem mais acolhido. Às vezes tem essa resistência. Mas eu não vou tomar remédio. Criatura, eu sou muito assim, nessa dinâmica. Tu precisa ir, porque vai te fazer bem. E eu vou com você. Vamos, nós dois. A gente vai, fica de boa. Aí a gente vai. Aí funciona bem. É ótimo. A gente vai para um breve intervalo e eu aguardo você daqui a pouquinho. Bem-vindo à Líder PE em Arco Verde, o seu espaço de negócios completo. Aqui você encontra locação de salas fixas, salas virtuais e salas de reuniões. Tudo em uma estrutura moderna e funcional. Precisa de um auditório? Temos capacidade para até 60 pessoas. Perfeito para eventos corporativos. E ainda uma área de lazer para o seu bem-estar. Nas eleições de 2024, conte com nossa assessoria completa, prestação de contas, cadastro de candidatos e muito mais. Líder PE.
modernidade e eficiência para o seu sucesso. Aqui na Impact, nós entendemos que cada negócio é único. É por isso que oferecemos uma variedade de serviços personalizados para atender às suas necessidades específicas. Desde o desenvolvimento de sites modernos e intuitivos até o design gráfico criativo, passando pelo gerenciamento estratégico de mídias sociais. Também contamos com uma consultoria dedicada a fornecer soluções estratégicas em finanças, gestão de dados e logística para empresas de todos os portes. Estamos aqui para ajudar sua empresa a se destacar no mercado. Com a Impact, você terá acesso a uma equipe dedicada e experiente, pronta para impulsionar o seu sucesso. Vamos trabalhar juntos para alcançar seus objetivos e superar suas expectativas. O Memorial Imagem está dentro do Hospital Memorial Arco Verde, o que lhe proporciona a segurança de um ambiente hospitalar, além de contar com vários serviços num só lugar: tomografia computadorizada, mamografia, ultrassonografia e raio-x. Os equipamentos possuem uma alta resolução e agora também com um novo tomógrafo de última geração e potência elevada. Tudo isso funciona 24 horas por dia, alinhado a uma equipe especializada, que oferece agilidade e confiança na execução dos resultados. O atendimento humanizado é um dos princípios norteadores para transmitir todo o respeito a quem mais importa: você, paciente. Memorial Imagem, qualidade que faz diferença na sua saúde. E nós já estamos de volta para mais um bloco aqui do programa Saúde em Evidência. Agradecer a você e também aos nossos apoiadores. Líder Empresarial, Memorial Imagem, Faculdade de Medicina do Sertão e Lojas LW. Fernanda, como as pessoas que estão nos assistindo, que estão nos ouvindo aí pelo Instagram, pelo YouTube e também aqui pela TV LW, pela TV Nova, como ajudar uma pessoa, seja dentro de casa ou no ambiente de trabalho ou um amigo, que tem algum pensamento com relação a suicídio? Certo. Bom, para mim, o primeiro ponto é o não julgar, né? É o processo de acolhimento. Por quê? Porque, assim, uma pessoa que ela está em sofrimento, né? Tá ali, só ela sabe o quanto ela está sofrendo. A intensidade desse sofrimento, das dores, das inquietações, e ela receber da própria família a falta de acolhimento, eu acho que, assim, eu acho que é muito mais intensificar o processo para uma tentativa de suicídio, para uma situação mais delicada, do que mesmo a dinâmica de... como é que eu posso dizer assim? A dinâmica de poder ajudá-la, né, assim, no contexto de sofrimento que ela se encontra, né? Então, assim, o que eu acho, Catarina, é que, além do acolhimento, o incentivo e a busca por profissionais da área que possam ajudar, né? Então, assim, às vezes eu observo também, assim, veja, quando chega uma pessoa com uma dinâmica de sofrimento, hoje em dia tem sido muito, muito forte, principalmente depois da pandemia, sabe? Porque eu acredito que, na verdade, as pessoas já tinham, mas não procuravam, não tinham essa sensibilidade e essa coragem, muitas vezes, de procurar ajuda e de achar que não precisava se cuidar na parte mental. Então, o que é que acontece? Elas buscam, hoje, né, assim, muitas vezes quando eu ou você que é uma amiga, que é uma dinâmica da família, um contexto familiar, que consegue chegar para essas pessoas e dizer assim, bora, vamos, né? Eu vou com você, olha, você precisa, né, se cuidar, você precisa olhar mais para si. Então, isso é muito importante para essas pessoas, né? Extremamente importante. Então, o acolhimento é um deles, a busca pelo profissional, porque também tem muito assim, tá com pensamento suicida ou tá triste, aí diz que é frescura, que é falta de Deus, né? Que a pessoa não tem o que fazer, né? Muitas vezes, e aí fica ali com a mente vazia e esse sofrimento vai se fazendo presente, e não é assim. E aí, muitas vezes, antes de levar
para um profissional em contexto como esse, é assim, vamos levar para a igreja porque é falta de Deus, né? Então, assim, isso é frescura, então vamos trabalhar, vamos comigo fazer isso, vamos fazer aquilo, e não dão a credibilidade a esse sofrimento, né? Então, assim, eu acho o seguinte, nós somos corpo, mente e espírito. Sim, a gente cuida do corpo, a gente cuida da mente e a gente cuida do nosso espírito, cada um com a sua fé, cada um na sua busca, aí onde pode se fortalecer. Mas eu não acho que eu tenha que colocar a questão a igreja para resolver o problema, que muitas vezes só vai se resolver se eu for para um profissional. Eu acho que a dinâmica de vamos lá, ir para a igreja, vamos passear, vamos viajar, vamos curtir a vida é em paralelo com o cuidado, com o tratamento, tanto psiquiátrico como psicológico. E inclusive também exercício físico que ajuda muito, né? Você falou aí no acolhimento, na busca pelo profissional e na importância da validação pela família, pela rede de apoio, com a problemática. Sim. Teria mais alguma outra coisa que você pudesse colocar como pontos de ajuda? Sim, essa questão do próprio autocuidado, da pessoa que está em vulnerabilidade, porque no caso esse daí é muito mais a gente, eu falo do suporte que ela pode ter, né? Então é um familiar, eu não julgar, é ter a rede de apoio, seja familiar, amigo, igreja, seja o que for. Mas além disso, eu sempre coloco a questão do autocuidado da própria pessoa que está em sofrimento. Então, assim, ela precisa reconhecer, né, o que ela está passando, né? Ela não necessariamente precisa esperar que o outro dê essa credibilidade, que valide o sofrimento. Ela também pode buscar, ela pode sabe procurar. Que não tá bem, né? Porque assim, é ela quem está passando pela situação, né? Todos nós temos sofrimentos, cada um da sua maneira, e cada um também reage da sua forma, né? Então, assim, essa pessoa que está em sofrimento, ela não precisa esperar ser reconhecida pelo outro. Ela pode sim buscar, ela pode se dar conta do poder que ela tem de se cuidar, sabe? E de sair desse sofrimento. Você falou numa coisa bem importante aí, bem interessante, que é exatamente esse movimento de esperar que o outro veja o meu sofrimento. Existe também aí alguma questão de chamar a atenção do outro, buscar essa atenção do outro para a minha problemática, e uma vez que o outro não enxerga ou não valida, eu me frustro e talvez isso até tarde mais a minha busca por um profissional? Eu veja só, eu não sou de acordo da questão de uma pessoa que tem um pensamento, que ela tenta um suicídio, chega a cometer, ela está chamando a atenção, né? Isso eu não sou de acordo, certo. Porque é um sofrimento, né? E ela, assim, ela pode estar chamando a atenção, mas não no sentido de eu vou fazer isso porque eu quero aquilo, né? Porque eu quero essa atenção, porque eu quero isso. Não, não é. Ela está em sofrimento, e quando ela muitas vezes fala sobre essa dor e sobre esse querer morrer, ela está chamando a atenção no sentido de pedir ajuda. E muitas vezes as pessoas confundem. Entende? Então, assim, não, mas é porque queria isso e eu não dei, e aí vem com pensamento suicida. Vem com essas ideias de que vai morrer. E não é assim. Olha, eu sempre digo que uma pessoa que tem um pensamento de morte, seja qual for ele, na intensidade que for, está pedindo ajuda. Né? Então, assim, não importa se foi por conta de uma frustração, se foi o que foi. O motivo específico, ele não vai ser importante naquele momento. O importante é a fala e o cuidado para que isso não possa desenvolver uma situação trágica. Né? Então, assim, agora, o que eu observo é que, pela falta de atenção do outro, pela falta de acolhimento, às vezes a pessoa mesmo, ela não consegue ter força para observar. Por isso que eu digo assim, que é importante essa pessoa também entender que ela pode fazer por ela, porque se ela ficar esperando muito que o outro possa validar, esse sofrimento tende a intensificar e vai chegar uma hora que ela não consegue mais sozinha, entende? Então, assim, tá, você tá sozinha, vamos lá, eu posso ter você como um suporte, certo? Mas se eu ver que você não está me dando suporte, eu tenho que buscar outras
possibilidades, eu tenho que ir em busca, eu tenho que fazer. Porque se eu ficar esperando que você tenha uma ação para o meu sofrimento, o que é que vai acontecer, né? Eu vou entrar numa questão assim, de só esperar que alguém veja a minha dor, né? Mas quem tem que olhar é você, que é você que está sofrendo. Esse olhar para si inclui também talvez um resgate. O que é que eu gostava de fazer antes de estar sentindo o que eu estou sentindo e que eu não faço mais? Isso, sim, com certeza. Eu sempre trabalho isso no consultório, né? Essa questão do que, veja, quem era você antes desse movimento seu? Não necessariamente você vai voltar a ser a mesma pessoa que você era antes, porque a gente está em constante construção. Mas o que que a gente pode fazer para que você se sinta bem como você se sentia? Então, se você se sentia confortável, feliz, dinâmico, gostava de fazer exercício, outras atividades, e aí eu parei tudo, né? Não tenho ânimo, autoestima baixa, né? Não se cuida mais em vários contextos da vida. Então, o que é que acontece? Eu gosto de estimular esse autocuidado. E eu sempre digo, olha, não estou dizendo que você vai ser a mesma pessoa de antes, mas a gente pode ser, inclusive, melhor. Então, vamos procurar o que pode lhe fazer bem, né? Vamos sair desse lugar de conforto, vamos sair desse lugar de dor, porque você pode ressignificar muita coisa. Fernanda, na sua fala de como as pessoas ajudarem, essa rede de apoio, buscar profissional, ajuda profissional para esse paciente que está com um pensamento suicida. Muitas das pessoas, talvez você que esteja em casa, esteja se perguntando, como é que eu posso ajudar? Tudo bem, eu já entendi que eu sou uma pessoa importante nesse processo e que eu posso ajudar, mas como essa pessoa pode ajudar efetivamente na busca de um profissional? Pode ajudar aquela pessoa que está em sofrimento a encontrar as possibilidades. E entre as possibilidades vão estar os profissionais, que aí é o psicólogo, o psiquiatra, que tanto vai ter na rede pública como na rede privada. Existem pessoas que às vezes não podem, né, não tem condições de custear um atendimento particular, né, de pagar as sessões semanais, de pagar um psiquiatra ali no consultório. Então, procura a rede pública, né? Então, a gente tem a rede de apoio também num contexto público. Tem o CREAS, né? Tem alguns locais específicos, UPAs também, que tem atendimentos com psiquiatras, né? Que tem psicólogos também. Então, assim, essa rede, né? Ela também está disponível Os CAPs. Os CAPs também, exato. Então, tem esse suporte para essas pessoas. E em casos assim, por exemplo, às vezes tem uma pessoa que está sofrendo muito à noite. Aí já aconteceu, inclusive, eu já tive pacientes que chegaram assim, de primeiro atendimento, né? E que não chegaram a cometer ou às vezes a tentar mesmo o suicídio, porque ligaram para o CVV, né? Que é 188, né? Que é voltado para a dinâmica do Centro de Valorização à Vida. Então, as pessoas... já fique aí com esse número, 188, que é o Centro de Valorização à Vida, o CVV, que é um recurso que a doutora Fernanda está falando aqui com a gente. Isso, que aí, assim, em uma situação de vulnerabilidade, à noite, às vezes acorda na madrugada ali com aquela crise de ansiedade, aquele sofrimento intenso, e aí, assim, às vezes não liga para o psicólogo, não tem como ter o contato ali imediato, liga que eles estão disponíveis 24 horas. Então, assim, e são pessoas que estão ali para acolher mesmo, não estão para julgar, né? E nenhum profissional está para julgar, né? Tudo que a gente deseja é ajudar para que essas pessoas possam sair desse movimento tão doloroso. Perfeito. Nós vamos para um breve intervalo e daqui a pouquinho a gente está de volta. O Memorial Imagem está dentro do Hospital Memorial Arco Verde, o que lhe proporciona a segurança de um ambiente hospitalar, além de contar com vários serviços num só lugar: tomografia computadorizada, mamografia, ultrassonografia e raio-x. Os equipamentos possuem uma alta resolução e agora também com um novo tomógrafo de última geração e potência elevada. Tudo isso funciona 24 horas por dia.
alinhado a uma equipe especializada que oferece agilidade e confiança na execução dos resultados. O atendimento humanizado é um dos princípios norteadores para transmitir todo o respeito a quem mais importa. Você, paciente. Memorial Imagem, qualidade que faz diferença na sua saúde. Bem-vindo à Líder PE em Arco Verde, o seu espaço de negócios completo. Aqui você encontra locação de salas fixas, salas virtuais e salas de reuniões. Tudo em uma estrutura moderna e funcional. Precisa de um auditório? Temos capacidade para até 60 pessoas. Perfeito para eventos corporativos. E ainda uma área de lazer para o seu bem-estar. Nas eleições de 2024, conte com nossa assessoria completa, prestação de contas, cadastro de candidatos e muito mais. Líder PE. Modernidade e eficiência para o seu sucesso. Estamos de volta para o último bloco do programa Saúde em Evidência de hoje. Claro, aguardo você no próximo sábado, pontualmente às 10 horas. Agradecer também aos nossos apoiadores. Faculdade de Medicina do Sertão, Memorial Imagem, Líder Empresarial e Lojas LW. A pergunta que não quer calar. Certamente você que está aí em casa também desejou fazer essa pergunta. É possível, Fernanda, tirar uma pessoa, fazer com que essa pessoa se liberte, se livre de um pensamento suicida? Sim, Catarina, porque assim, o pensamento ele vem de um processo de sofrimento, né? Então, seja o pensamento, a ideação, a própria tentativa mesmo. Então, o que é que acontece? A gente trabalhando em cima desse sofrimento, a gente consegue ressignificar essa dor, né? Então, aquela pessoa que tem esses pensamentos, ela pode sim sair dele. Inclusive, a especialista em suicídio, a maior especialista em suicídio, que é Karina Okajima, da qual eu sou pós-graduada a partir da dinâmica dela, ela foi uma pessoa que tentou, sabe? Por quê? Porque ela teve a mãe dela, né, que tinha várias tentativas de suicídio, era tanto que quando ela chegava com a mãe no hospital, e isso foi uma das coisas que fez ela se tornar também especialista, porque quando ela chegava com a mãe dela no hospital, os médicos já não davam mais credibilidade, sabe? Não davam mais atenção. Então, é como se fosse assim, né, voltou novamente. Então, nessa questão, assim, nessa dinâmica da dor do outro, se eu cuido, se o outro também está disponível, né? Porque o paciente precisa estar disponível, ele precisa querer mudar, ele precisa também querer ficar bem. Eu não tenho como fazer se ele não, ou eu, ou a família, ou seja, qual for o profissional, não tem como fazer pelo paciente. Então, assim, a gente ajuda quem quer ser ajudado. Então, se o paciente ele quer ser ajudado, se essa pessoa em sofrimento se disponibiliza a essa melhora de vida, sim, ela consegue sair. E Karina é um grande exemplo disso, né? Da dinâmica da mãe dela e também ela, porque ela teve um processo de saúde muito sério e nesse processo de saúde ela já não queria mais dar continuidade, assim. Então os pensamentos na vida dela foram muito presentes. E hoje ela é um grande exemplo, né? Inclusive aí formando muitos suicidologistas para desenvolver essa fala e esse tema com humanidade, né? Assim, sensibilidade. Setembro Amarelo, como é para você, qual a importância da gente estar aqui hoje e falar sobre esse tema? Qual a importância disso para o ano inteiro, mas pontualmente agora que estamos no mês de setembro? Quebrar esse tabu de que a gente não tem que falar sobre suicídio, que a gente precisa sim falar. E que uma coisa assim, eu acho que não precisa ter uma cor e não precisa ter um mês para falar sobre esse tema. Sabe, assim, isso realmente precisa ser falado o ano inteiro, porque nós somos seres humanos e a vida é de altos e baixos o tempo inteiro. Então, assim, todos nós estamos vulneráveis a uma situação de fragilidade. Agora, como eu já sinalizei em alguns momentos aqui,
que a escolha, né, de como cada um vai lidar com o sofrimento é individual, é muito subjetivo. Então, o que eu acredito muito é na importância de trazer o Setembro Amarelo para que possa ser assim, não só Setembro Amarelo, é tanto que, vamos lá, quando vai chegando próximo, tudo vai ficando muito amarelo, mas hoje eu não vim de amarelo, né? Por quê? Porque assim, eu acredito sim na dinâmica da cor, acredito na dinâmica do mês, mas assim, eu também quero estar de rosa, de branco, de azul e falar de suicídio, né? Porque é um tema que precisa sim ser vivido, precisa sim ser falado, ser expressado para que as pessoas possam o número, para que o número lá na OMS possa diminuir. Né? A gente não tem o poder de tirar completamente, mas que esses 800 mil ao ano, esses 12 mil no Brasil ao ano, possa cada vez mais diminuir. E vai diminuir quando a gente fala, vai diminuir quando a gente acolhe, quando a gente cuida. Fernanda, sim, suicídio é sim uma questão de políticas públicas também. Como é que você vê essa dinâmica das políticas públicas no nosso município, mas também no estado e até falando em Brasil? Olha, eu acho assim que as políticas públicas elas podem fazer mais, sabe, Catarina? Porque assim, por exemplo, como a gente falou das redes de apoios, além da dinâmica familiar, que são os profissionais. Então, a gente tem a rede pública e a gente tem a rede privada. Só que, assim, uma pessoa que está em sofrimento, ela não tem como esperar 1 mês, 2 meses, 3 meses para um atendimento, principalmente em uma situação emergencial, em uma situação de risco. E aí eu acho que as políticas públicas poderiam melhorar mais, apresentando mais espaços, entende? E também mais profissionais para que possa dar conta da demanda. Eu sei que a demanda é grande, se for exatamente diante de tudo que precisa, talvez nenhum, seja no Brasil em si, no estado ou até mesmo no município, não dê conta, né, da demanda. Mas eu acho que o número de profissionais e o número de espaço, ele é pouco. Eu acho pouco, sabe? Porque, assim, às vezes acontece muito isso, por exemplo, terapia muitas vezes na rede pública. Então, é um atendimento que vai hoje, aí vai daqui a 15 dias, ou então vai hoje, vai daqui a 1 mês. Então, assim, eu acho que poderia ser mais cuidadoso isso. Eu acho que a rede, as políticas públicas poderiam desenvolver um pouco mais. Inclusive, assim, eu sou muito de buscar possibilidades, sabe, Catarina? E eu já fiz projetos, assim, até para mandar para o Estado, para que pudesse ampliar, né, esses lugares de acolhimento. Né? Eu queria que pudesse ter um acolhimento só de questões psicológicas e psiquiátricas, sabe? Então, assim, com vários profissionais, que pudessem, inclusive, ser 24 horas. Né? Assim, o meu desejo, enquanto psicóloga, enquanto suicidologista, é isso. Eu gosto muito de desenvolver esse trabalho na área do suicídio, porque eu acredito muito na vida e assim, eu valorizo demais as pessoas, né? Cada história. Então, eu acho que quando se perde uma pessoa por suicídio, sabe? Assim, não é só a pessoa que morre, né? Mas morre os sonhos, morre a dinâmica familiar que não é mais a mesma. E aí, assim, a gente trabalha o processo de pós-venção, né? Quando acontece uma questão de suicídio, a gente tem a dinâmica de pós-venção, que é de acolhimento à família, de trabalhar, que é o que a gente chama de sobreviventes, assim, a família, né, os pais, os irmãos que são sobreviventes a uma pessoa, né, que comete, assim, o suicídio é muito sofrido, né? Então a gente não perde só a pessoa, a gente perde muita coisa que desdobra dessa morte. Então eu acho que poderia, assim, melhorar um pouco mais, né? Eu acho que existe, tem sim, mas poderia ser mais presente, sabe? Não precisaria ir para um atendimento, passar 2, 3 meses para conseguir uma vaga. Esse é o nosso desejo, né? Na verdade, é o sonho de ver, a gente vislumbra, né? Mas um sonho mesmo de ter uma rede de apoio completa e que funcione, né? Isso, semanalmente, com atendimento semanalmente. E eu gosto quando você fala dessa perspectiva de podermos ter
profissionais 24 horas, Eu acho. porque o sofrimento mental é 24 horas, É né? isso, exato. Porque assim, ó, se a gente, e muitas vezes numa questão pública, mas tem os hospitais, Sim. teve uma crise, mas é diferente você ir lá para um atendimento médico que você vai, certo, naquele momento você pode ser acolhido por um psicólogo hospitalar e pelo próprio médico, ser medicado, volta para casa, mas é diferente de você ser acolhido por profissionais que são especializados para aquilo. Então, assim, são profissionais que estão ali 24 horas para esses acolhimentos, para conversar, para medicar se for preciso, enfim. Mas eu acho que deveria ter sim. Eu acho que a vida é muito importante e isso poderia ser mais cuidado. Eu vou pegar essa tua última frase de que a vida é muito importante, a sua vida importa e importa muito, e aproveitar esse espaço agora que a gente está quase que se despedindo, para que você use aí esse tempo para passar uma mensagem para aquelas pessoas ou para as famílias também, de pessoas que já tiveram ou ainda têm ou estão em sofrimento e com pensamento suicida. Fique à vontade agora, manda essa mensagem aí para os nossos telespectadores. Certo. Bom, primeiro, obrigada, né, por essa oportunidade de falar de um tema tão importante e que eu tenho muito prazer em falar sobre, né, de uma forma que a gente possa se sensibilizar mais à dor do outro, né, e entender que cada vida importa, né? Então, assim como nós podemos estar em uma vulnerabilidade e sermos acolhidos, o outro também quer isso. E que eu tenho uma expressão que eu sempre uso, que inclusive é de Karen Nakajima, que é que se tem vida, tem jeito. Então, assim, se tem vida, tem muitos jeitos, né? O importante é a gente estar com a vida. E eu sempre digo isso no consultório, né? Às vezes vem aquele lugar de sofrimento e eu digo assim, olha, mas tu não está com vida, então vamos tentar ver o que, é que a gente faz. A gente encontra jeitos para sair dessa dor. A gente só não tem jeito se a morte vier primeiro. Então, eu acho que vamos lá, vamos viver. A vida tem jeito, a gente vai ali em altos e baixos, cai e levanta, mas a gente consegue viver de uma melhor forma possível. E assim, a vida, infelizmente, a gente não tem um controle sobre ela, então eu não tenho como deixar uma questão linear de que eu nunca vou sofrer, de que eu vou ser forte demais, ou então vou ser fraca demais. Não, a gente precisa entrar em equilíbrio e vamos vivendo a vida aí entre os altos e baixos que a gente chega lá. Eu tenho certeza que você que está aí em casa também quer fazer essa pergunta, que é, Fernanda, como as pessoas encontram você? O programa Saúde em Evidência, ele passa desde a região metropolitana do Recife até o município de Serra Talhada. Então, tem aí um monte de gente aí assistindo você e desejosos, certamente, de saber os seus contatos, o contato da sua clínica. Pode ficar à vontade de passar Instagram, WhatsApp. Certo. Bom, eu atendo no edifício Maria Fernanda, que fica ali em cima da JR Bijuterias, né, do segundo andar, 205. Eu atendo presencial e online, né? Então, assim, hoje em dia, depois do contexto da pandemia, o online, né, hoje se tornou muito presente. Então, eu acho até bom, porque eu consigo chegar a muitos lugares, inclusive eu atendo pacientes até de outros países, né? Então, assim, isso é muito significativo, porque a gente consegue ir mais longe, né? E cuidar e ajudar essas pessoas a ressignificarem. Então, o meu Instagram é o Fernanda Oliveira Psicóloga GT, que é guichoterapia, então Fernanda Oliveira Psicóloga GT, e atendo aqui em Arco Verde e de forma online, mas entrando ali pelo o Instagram, todo mundo, né, consegue ter contato comigo. Geralmente, eu tenho uma agenda um pouco apertada. Um pouco é bondade dela, viu, minha gente? Um pouco apertada, eu começo a atender às 6h20 da manhã e vou até às 22 horas. Então, assim, tenho ali... Aí, o que é que acontece? Eu tento fazer o máximo para não deixar ninguém... Eu não gosto de estar deixando as pessoas em lista de espera, porque eu acho que o sofrimento não pode esperar, certo? E aí eu vou tentando dar meu jeito, sabe? Às vezes, assim, eu não consigo encaixar semanalmente, mas eu coloco de 15 dias só por enquanto. Aí, quando um paciente tem alta, eu coloco aquele que está quinzenal por semanal, mas vou dando todo o suporte, todo esse apoio aí, para que possa, a pessoa que está em sofrimento possa se sentir acolhido, né? Então, sabendo, como eu sei da agenda dela, mais uma vez, muitíssimo obrigada por ter
disponibilizado esse tempo para esse espaço que é tão importante, essa temática que é tão importante. Eu sei que você se desdobrou para estar aqui hoje. Então, meu muitíssimo obrigado em nome da TVLW e também da TV Nova Nordeste. Seja sempre muito bem-vinda para além do setembro. Sempre que quiser chegar, você será bem-vinda. Vamos falar mais desse assunto durante o ano todo, que eu acredito e você também acredita, que bom, que é importante a gente estar aqui. Então, com esse programa tão rico, com tudo isso que a gente ouviu e aprendeu hoje aqui, o nosso muito obrigada mais uma vez. E a você que está em casa, muito obrigada por ter estado conosco durante este sábado. Eu aguardo você no próximo sábado, às 10 horas. E, este programa que passou hoje, que está passando hoje aí na sua casa, você pode sim e deve assistir quantas vezes forem necessárias através dos canais da TV Nova e da TVLW, do YouTube e do Instagram. Eu encontro você semana que vem. Muito obrigada.